Eu estava ali, de pé no corredor impecável, com o cheiro persistente de desinfetante e o silêncio pesado daquela penthouse caríssima que se agarrava a mim como a minha própria sombra. As palavras mal saíram, pareciam mais um sussurro do que uma declaração. O olhar de Pedro, o braço direito de João, estava fixo em mim, os seus olhos enormes e aterrorizados. Era o que devia ser. A mentira, tão fria e calculada, rasgou o ar entre nós. Eu sinto muito, murmurei, e uma lágrima escorregou pela minha bochecha. Era fácil forçar uma. A exaustão e o medo eram reais, genuínos. Eu fiz tudo o que pude. Ele partiu. Pedro parou de andar de um lado para o outro, a cor sumindo do seu rosto, que já era pálido pela tensão dos últimos dias. Não foi um não completo. Não foi a negação que eu esperava. Foi um som mudo, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ele estava desolado, era visível, palpável. Os outros dois seguranças que estavam no corredor reagiram como se tivessem levado um soco. Um praguejava em voz baixa, fazendo o sinal da cruz. O outro deixou-se cair contra a parede, as lágrimas a escorrer. Parecia o fim do mundo para eles. Para mim, era o começo de algo. A mentira, amarga como cinza, encheu a minha boca. Senti o cheiro de ozono do que tinha sido o meu novo escritório, a minha clínica particular. E honestamente, uma parte de mim ainda estava no tentar perceber como raio eu tinha ido parar ali. De repente, a raiva de Pedro explodiu. Com um grito abafado, ele levantou o punho para socar a parede, uma reação animal de dor. Mas antes que o seu punho chegasse ao gesso, eu agarrei-lhe o bíceps com a força que nem sabia que tinha. Puxei-o para trás, para dentro da clínica, e fechei a porta atrás de nós com um estalo seco. O ferrolho pesado deslizou no seu lugar. "O que é que estás a fazer?" Ele rugiu, os olhos marejados de lágrimas. "Deixa-me vê-lo, deixa-me ver o meu irmão." "Ele não está morto, Pedro." Sibilei, a minha voz baixa, urgente, quase um assobio. Eu apontava para a porta do quarto anexo onde João respirava, embora superficialmente, de forma constante. Ele disse para eu dizer isso, para dizer aos guardas: "Mas precisamos de ti." A expressão de Pedro congelou. O punho que ainda estava no ar caiu lentamente. Ele olhou para a porta onde João morto estava, depois para mim. Todo aquele corpo massivo escorregou pela parede. Um soluço áspero escapou dele. Metade riso, metade choro. "Ele, aquele filho da mãe, está vivo." Ele parecia incrédulo. "Está vivo. Mas se alguém fora desta sala descobrir, ele não vai estar por muito tempo." Completei, sentindo um arrepio na espinha. "Mateus é o traidor, Pedro." A expressão de Pedro endureceu imediatamente. A tristeza anterior evaporou, substituída por uma fúria fria e assassina. "Mateus." Eu sabia que aquela cobra estava demasiado ansiosa para mexer nos livros. Eu assenti. "João precisa de tempo para curar. Temos de vender a mentira. Consegues fazer isso?" Ele endireitou a gravata, limpou o rosto com a mão grande e áspera. "Eu consigo fazer isso. Eu trato dos arranjos. Vou fazer a cidade chorar." E foi assim que tudo começou, com uma mentira. Mas para entender como chegamos a esse ponto, a esse acordo tácito com um homem que todos chamavam de monstro, tenho de voltar um pouco. Não sei se foi há 3 semanas, um mês. Tudo se mistura agora. Lembro-me do dia em que tudo mudou. Não do primeiro dia de trabalho. Esses 6 meses anteriores foram uma blur de invisibilidade. Era um dia cinzento e chuvoso em Lisboa, como tantos outros. Eu estava no 45º andar de um edifício que dali mais parecia uma versão gigante de legos empilhados. A cidade lá embaixo era um circuito dourado e cinzento, uma confusão de luzes e miséria. João Moretti, sim, o João, estava de costas para a sala, olhando para o tejo cinzento.
Tinha um copo de Macallan de 1942 na mão, mas não o bebia. Segurava-o como se fosse uma arma que ainda não tinha decidido usar. Eu estava ali para deixar uns papéis. Sim, Helena, era o meu nome, disse a voz dele. Não, era Ana. A minha mente às vezes troca os nomes, ou talvez eu me quisesse esquecer quem eu era antes. Eu era Anna Jenkins, uma empregada assustada. Senhor! A minha voz era um sussurro, frágil como vidro fiado. Eu nunca falava a menos que ele falasse primeiro. As regras eram claras neste lugar. Já disse, Ana, não tomo o pequeno almoço. Não é pequeno almoço, Sr. Moretti. São os ficheiros do estaleiro. O Sr. Costa deixou-os. Eu estava junto à secretária de Mogno, as minhas mãos a tremer ligeiramente. 23 anos, cabelo cor de trigo seco, preso num coque severo e funcional. O uniforme padrão, vestido preto, avental branco. Mas eu usava-o como uma armadura. Mantinha a cabeça baixa, os olhos fixos no tapete persa que valia mais do que o rendimento de toda a vida do meu pai. A invisibilidade era a minha especialidade. A vida tinha me ensinado que era a única forma de sobreviver. Deixa-os, disse João, a voz grave a vibrar na sala silenciosa. Fui colocar o envelope grosso de cartolina no canto da secretária. O movimento foi pequeno, quase insignificante, mas João Moretti tinha feito fortuna a anotar coisas que outros ignoravam. E bem, eu sabia disso. Às vezes, sentia o olhar dele, mesmo sem o ver. Era quase como se ele pudesse sentir a minha presença, apesar de todos os meus esforços para me misturar com as sombras. Eu estava lá a tentar esconder uma parte de mim, mas ele era diferente. No fundo, ele era como eu, nesse aspecto. Um fantasma. Ele era o fantasma de Lisboa, um homem cujo nome era sussurrado com medo desde os becos escuros do bairro Alto até as penthouses da Lapa. João Moretti, diziam, não tinha coração. Era uma máquina feita para a violência e o lucro. Lembro-me de ter ouvido as histórias nos primeiros dias. As mulheres na lavandaria falavam, mesmo sabendo que não deviam. Ele não gritava, não ameaçava. Ele simplesmente removia obstáculos. Foi naquele momento que a minha manga, geralmente abotoada ao pulso, prendeu na borda do bloco de couro pesado. O tecido subiu uns 5 centímetros. Um pequeno movimento, mas ele notou. Vi a hesitação, o ligeiro puxar do ar pelos meus dentes. E no reflexo do vidro da janela, ele viu a marca. Não era apenas um hematoma, era a marca de uma mão. Um agarrão violento, roxo-preto, a envolver o meu antebraço, o polegar distinto e pesado na pele sensível da parte interna. João virou-se. O movimento foi tão fluido, tão predatório, que eu encolhi-me, derrubando o copo de uísque de cristal intocado da secretária. Crash! O som foi como um tiro no apartamento silencioso. Líquido âmbar espalhou-se pelo tapete. Cacos de cristal brilhavam perto dos meus sapatos pretos e sensatos. Eu sinto muito, ofeguei, caindo de joelhos instantaneamente, as mãos a pairar sobre o vidro partido. O pânico subiu-me ao peito, quente e sufocante. Eu sinto tanto, senhor, eu limpo. Eu pago por isso. Por favor, pare. A palavra não foi gritada. Foi uma ordem. Congelei. As minhas mãos tremiam violentamente agora. Apertei os olhos, esperando pelo grito, esperando pelo golpe. Era isso que os homens faziam quando eu errava. O que ele fazia? Eu podia sentir o peso do corpo dele sobre mim. Ouvi o passo pesado dos sapatos de couro italianos de João a aproximar-se. Passo, passo, passo. Ele parou diretamente à minha frente. Consegui senti-lo. Sândalo, tabaco caro e o cheiro metálico da chuva. Levanta-te, Ana. O vidro, senhor. Deixa o vidro. Levanta-te. Lentamente levantei-me. Mantive o queixo encolhido no peito, recusando-me a encará-lo. Eu estava a vibrar de terror. João Moretti era um homem que dissolvia pessoas em barris de ácido.
Todos sabiam as histórias. As minhas entranhas viraram-se. Eu era apenas uma empregada doméstica. O que me faria a ele se eu tivesse causado algum dano? João estendeu a mão. Recuei tão bruscamente que quase caí para trás. Um pequeno gemido escapando da minha garganta. A mão de João parou no ar. Os seus olhos escuros, geralmente frios e mortos, semicerraram-se. Ele lentamente baixou a mão, não para me bater, mas para alcançar o meu braço esquerdo. Não, por favor, sussurrei, puxando o braço para trás. Dá-me o teu braço. Não é nada. Eu caí. Caí nas escadas. João moveu-se mais depressa do que eu conseguia seguir. Os dedos dele envolveram o meu pulso gentilmente, incrivelmente gentilmente, acima do hematoma. Ele ergueu o meu braço para a luz. Empurrou a manga para trás. A contusão era fresca, talvez de umas 6 horas. A pressão necessária para deixar uma marca tão escura numa pele tão pálida era imensa. Era o aperto de alguém a tentar quebrar um osso. João olhou para a marca, os músculos da mandíbula crispados. A temperatura na sala pareceu cair uns 10 graus. Quando ele finalmente olhou para mim, os seus olhos eram poços de escuridão absoluta. Quem? Ele perguntou. Ninguém, menti, as lágrimas finalmente a escorrer. Eu disse que caí. Mentir-me é perigoso, Ana, tu sabes disso. O polegar dele roçou a borda da pele roxa, leve como uma pena. A gravidade não faz isto. Uma queda não deixa uma impressão digital. Ele deu um passo mais perto. Elevava-se sobre mim, dos 90, tamo de músculo e lã. Quem te magoou? Eu levantei o olhar, assustada com o tom. Não era raiva dirigida a mim, era uma raiva fria e contida, dirigida ao mundo. Pela primeira vez, olhei-o nos olhos, vi violência ali. Sim, mas também vi algo mais, proteção. Se eu te disser, sussurrei, a minha voz a falhar, ele vai matar-me. João Moretti não pestanejou, não sorriu. Ele apenas ajeitou os seus botões de punho, um gesto de calma aterrorizante. Ana, ele disse suavemente, olha à tua volta. Estás de pé na fortaleza do homem mais perigoso de Lisboa. Se alguém te está a ameaçar, eles já estão mortos. Só ainda não o sabem. Ele esperou. Foi o cobrador, engasguei. A testa de João franziu. Que cobrador? O meu irmão, Sofia, ele tem um problema com apostas. Ele pediu dinheiro emprestado, muito dinheiro. Fugiu da cidade há 3 dias. Eles vieram ao meu apartamento ontem à noite à procura dele. Eles disseram que a dívida agora é minha. Quanto? 50.000 euros. João bufou. Para ele aquilo era troco, uma conta de jantar. E eles puseram as mãos em ti por 50.000? Ele disse que era um adiantamento. Ele disse que voltava esta noite para o resto, ou para mim. O silêncio que se seguiu foi pesado. João soltou o meu braço. Voltou para a secretária, pegou no telefone e discou um número. Prepara o carro, João disse ao receptor. E diz ao Pedro para trazer o kit de ferramentas, o pesado. Ele desligou e olhou para mim. Não voltas para o teu apartamento esta noite. Vens comigo. Para onde? João foi até ao bengaleiro e pegou no seu longo sobretudo preto. Vestiu-o num movimento rápido e preciso. Vamos pagar a tua dívida, João disse. E depois vou cobrar um recibo. A viagem no Cadillac, Escalade blindado, foi silenciosa. A cidade passava em borrões de neon e chuva. Eu sentei-me no canto de trás, abraçando-me, tentando parecer pequena. João sentava-se do lado oposto, a escrever num BlackBerry seguro. No banco da frente estava Pedro, o braço direito de João. Pedro era uma montanha de homem, com uma cicatriz a atravessar a sobrancelha e mãos do tamanho de pás. Ele conduzia com uma casualidade aterrorizante, zigue-zagueando no trânsito pesado de Lisboa. Onde é que este cobrador te encontra? João perguntou, sem levantar o olhar do telefone. Ele disse para o encontrar no velho estaleiro, perto das docas de Alcântara, debaixo do viaduto, disse eu.
Senhor, por favor, não precisa de fazer isto. Eu posso... João levantou a mão. Trabalhas para mim, Ana. Isso faz-te minha. Não da forma como eles pensam, mas da forma que importa. Ninguém toca no que é meu. A posse na voz dele enviou um arrepio pela minha espinha. Era aterrorizante, mas ao mesmo tempo inebriante. Durante toda a minha vida, Ana tinha sido a cuidadora. A minha mãe alcoólica, o meu irmão viciado em apostas, Sofia. Eu era sempre a rede de segurança. Ninguém nunca tinha sido a rede para mim. Qual é o nome dele? João perguntou. Ele não disse, mas o outro homem, o que estava a conduzir o carro, chamou-lhe Sully. João parou de escrever, olhou lentamente para cima. Sully Sullivan? Talvez. Ele tinha uma tatuagem no pescoço, uma teia de aranha. Os olhos de João encontraram os de Pedro no espelho retrovisor. Uma comunicação silenciosa passou entre eles. Um olhar cúmplice. Jack Sullivan, murmurou João. Jack o sujo. Tu conheces-o? Perguntei. É um freelancer. Costumava trabalhar para a equipa dos matos antes de se dissolverem. Agora ele espreme civis para os tubarões de baixo nível. É um verme. A voz de João estava cheia de nojo. Ele magoa mulheres porque é demasiado cobarde para lutar contra homens. O carro virou da estrada principal, entrando na escuridão industrial das docas. Os candeeiros aqui estavam partidos, deixando longos trechos de escuridão. A chuva batia mais forte no teto. Para aqui, João ordenou. Pedro parou o carro a um quarteirão do viaduto. Fica no carro, João disse para mim. O quê? Não, ele disse para eu não ir sozinha, Ana. João virou-se para mim, estendeu a mão e enfiou uma madeixa de cabelo solto atrás da minha orelha. Os dedos dele roçaram a minha bochecha, pele áspera contra pele macia. Não vou negociar com ele. Fica no carro, tranca as portas, não olhes pela janela. João abriu a porta e saiu para a chuva. Pedro seguiu, abrindo a bagageira. Observei através do vidro fumado enquanto Pedro entregava a João um pé de cabra. Não era uma arma de fogo, era uma ferramenta. Eles desapareceram na escuridão sob o viaduto. Esperei. O meu coração batia contra as costelas como um pássaro preso. Minutos pareciam horas. Contei as gotas de chuva na janela. 1, 2, 3. Vi faróis piscarem debaixo da ponte. Um Ford Taurus em mau estado parou. Vi 2 homens saírem. Um era enorme, vestindo um casaco de couro. Era ele, o que me tinha agarrado. Sully. Não conseguia ouvir o que era dito, mas vi a linguagem corporal. Sully estava a fazer pose, gesticulando. Ele esperava uma empregada aterrorizada com um envelope de dinheiro. Em vez disso, encontrou João Moretti. Vi João entrar na luz dos faróis do Ford. Não parecia agressivo, parecia relaxado. Disse alguma coisa. Sully riu. Levou a mão ao casaco, presumivelmente para sacar uma arma. Esse foi o erro dele. João moveu-se com uma velocidade que desafiava o seu tamanho. O pé de cabra oscilou num borrão de aço. Crunch! Mesmo através do vidro selado do Cadillac, eu juro que ouvi o som. Sully caiu de joelhos agarrando o braço, o mesmo braço que tinha usado para me agarrar. O segundo homem tentou fugir, mas Pedro estava lá. Pedro não usou uma arma, ele simplesmente placou o homem contra um pilar de betão. Apertei os olhos. Não olhes pela janela, João tinha dito. Mas eu não conseguia desviar o olhar. João estava em cima de Sully. A chuva colava o cabelo de João à testa. Ele parecia um deus vingativo. Agachou-se agarrando Sully pela garganta. Apontou para trás, para o carro, para mim. Sully abanava a cabeça, implorava. João assentiu, levantou-se, atirou o pé de cabra a Pedro. Depois João ajeitou o casaco, limpou uma mancha de chuva da lapela e voltou para o escalade. Abriu a porta e entrou. Não estava sem fôlego. Não estava a suar. Casa, Pedro? Ele disse calmamente. O quê? O que aconteceu? Perguntei,
a minha voz a tremer. Ele está vivo, João disse, tirando um lenço do bolso para limpar as mãos. Mas nunca mais usará aquela mão para magoar alguém. E a dívida do teu irmão está saldada. Saldada? Mas como? Comprei-a, João disse simplesmente. O teu irmão agora deve-me a mim. O meu sangue gelou. Oh, meu Deus, isso é pior. João virou-se para mim. As luzes da rua cintilavam no seu rosto, iluminando os ângulos afiados da sua mandíbula. Não, Ana, é melhor, porque eu não quero o dinheiro dele. Então o que é que queres? João olhou para mim, o seu olhar descendo para o meu pulso, depois voltando para os meus olhos. Quero saber por que é que uma mulher como tu está a trabalhar como empregada para um homem como eu. Eu fiz uma verificação de antecedentes quando te contratei, Ana. Ou deveria dizer, Dra. Jenkins. Gelei. O ar abandonou os meus pulmões. Eras residente cirúrgica na Universidade Católica, João recitou. No topo da tua turma, especializada em trauma. Depois, há 2 anos, desapareceste, abandonaste tudo, passaste a limpar chão. Eu gaguejei. A dívida da Sofia não é nova, pois não? João perguntou suavemente. Abandonaste a tua vida para pagar pelos erros dele. Perdeste a tua carreira para o impedir de ser morto. Olhei para baixo, a vergonha a queimar-me as bochechas. Ele é meu irmão, é tudo o que tenho. Lealdade, João meditou. É uma moeda rara, mais rara que o ouro. Ele encostou-se no banco. Não vais mais limpar os meus chão, Ana. Estás a despedir-me? Não estou a promover-te. Tenho muitos homens que se magoam, médicos fazem muitas perguntas, hospitais fazem relatórios à polícia. Tu sabes como manter a boca calada. Tu sabes como dar pontos numa facada. Queres que eu seja uma médica da máfia? Quero que sejas a minha médica, João corrigiu. Tu vives na penthouse. Cuidas de mim. Cuidas dos meus homens. Em troca, Sofia está segura para sempre. Ninguém toca nele. Se ele apostar, a casa perde. Eu controlo a casa. Era um pacto com o diabo. Eu sabia que estava a trocar a minha alma pela segurança do meu irmão. Olhei para as mãos de João, mãos que tinham acabado de quebrar os ossos de um homem para me defender. Por quê? Perguntei. Por que fazes isto por mim? João olhou pela janela para a cidade que ele possuía. Porque quando perguntei quem te magoou, tu não disseste o meu nome. A maioria das pessoas teria dito. O carro virou para a Avenida da Liberdade. As luzes da avenida brilhavam, escondendo a escuridão da noite. Temos um problema, porém, João disse, o seu tom a mudar. Sully mencionou algo antes de desmaiar. Ele disse que não estava a cobrar para si próprio. Para quem estava-se a cobrar? Ele vendeu a dívida aos Vulovs, os russos. O rosto de João endureceu. Eles não se importam com dinheiro. Queriam influência. Sabiam que tu trabalhavas para mim. Apontaram-te a ti para chegarem a mim. Ofeguei. Eu sou a influência. Não mais, João disse, estendendo a mão para cobrir a minha mão trêmula com a dele. A mão dele era quente, pesada e terrivelmente segura. Agora tu és a guerra. A transição de empregada para protegida foi chocante. Não voltei ao meu apertado estúdio num prédio de tijolo desmoronado na margem sul. Em vez disso, Pedro conduziu o escalade para a garagem subterrânea privada do meu novo patrão. Quando subimos no elevador privado, João não me levou para os quartos das empregadas, uma pequena sala sem janelas perto da lavandaria. Ele passou pela cozinha, pela área de estar e por um corredor onde nunca me tinha sido permitido entrar. Empurrou um conjunto de portas duplas. Isto, João disse, gesticulando para a sala, é o teu novo escritório. Entrei e ofeguei. Não era um escritório, era uma sala de trauma. A sala era branca e estéril, e cheirava a ozono e antisséptico. No centro, havia uma mesa cirúrgica de última geração. Ao longo das paredes, armários de vidro cheios de suprimentos
que fariam uma enfermeira de urgência em pânico chorar de inveja. Eletrocautérios, ultrassons portáteis, filas de antibióticos, morfina, bolsas de sangue num frigorífico dedicado e tabuleiros cirúrgicos envoltos em papel estéril azul. Construíste um hospital na tua casa, sussurrei, passando a mão pela bancada de aço inoxidável. Construí uma apólice de seguro, João corrigiu, encostando-se ao batente da porta. Ele tinha tirado o casaco, revelando um colete cinzento escuro e um coldre de arma preso sob o braço esquerdo. A visão da arma contra a sua camisa branca era um lembrete vívido de quem ele era. Não posso ir ao hospital de São José cada vez que uma negociação corre mal. A polícia faz perguntas. Tu não. Eu fiz um juramento, João, não causar danos. E tu vais mantê-lo, ele disse, os olhos escuros e ilegíveis. Tu reparas o dano, tu não o fazes. Esse é o meu trabalho. Ele caminhou até uma segunda porta na sala. E este é o teu quarto. Abriu-a para revelar um quarto que ligava diretamente à clínica. Era 2 vezes o tamanho do meu apartamento inteiro. Cama king size, lençóis de seda, uma vista para o rio que custava milhões. Na cama, havia um telefone novo e um cartão de crédito. O teu irmão está numa casa segura no Alentejo, João disse. Ele está zangado. Está confuso, mas está vivo. Podes ligar-lhe por esse telefone. É encriptado. Os russos não conseguem rastreá-lo. Olhei para o telefone, depois para João. Tu achas mesmo que eles me querem? Eles querem-nos, João disse. Os Vulovs são da velha guarda. Eles não lutam por território. Lutam por orgulho. Eles acham que eu os desrespeitei ao aceitar os contratos sindicais nos cais. Tentaram usar a dívida da Sofia para te transformar numa espiã, para me envenenares ou para me meteres um rastreador no bolso. Ele deu um passo mais perto, diminuindo a distância entre nós. O ar na sala pareceu carregar-se de eletricidade. Mas estraguei esse plano esta noite. Eu tirei o brinquedo deles. Sou uma rainha agora? Perguntei, uma rara centelha de desafio na minha voz. Os lábios de João contraíram-se, quase um sorriso. Não, tu és a linha de vida do rei. Vai dormir, Ana. Amanhã vamos para a guerra. Dormir era impossível. Passei a noite a organizar os suprimentos médicos, as minhas mãos encontrando conforto no ritmo familiar da preparação. Verifiquei os prazos de validade da epinefrina. Organizei as suturas por tamanho. Era a única coisa que eu conseguia controlar. Momento, aqui tenho de fazer uma pausa rápida. Tudo isto, esta situação com o João e os russos, era tão surreal que às vezes eu ainda não consigo acreditar que aconteceu. Quer dizer, pensa bem, uma médica que jurou proteger vidas, agora a costurar bandidos num hospital secreto de um capo. Em Setúbal, de onde eu vim, teríamos dito, isto só pode ser uma brincadeira de mau gosto. Mas não era. Era terrivelmente real. E o mais estranho é que comecei a sentir-me, não sei, útil, importante, como se pela primeira vez na minha vida estivesse no lugar certo, por mais errado que parecesse. É estranho como o medo e a adrenalina podem transformar a tua percepção das coisas. Eu tinha a vida que sempre sonhara, mas não da forma que eu esperava. A minha carreira médica tinha sido prometedora, mas o meu pai sempre dizia, cuidado com o que desejas, Ana. Podes consegui-lo da pior forma possível. Acho que ele tinha razão. No fundo, sinto que ele estaria desapontado com as minhas escolhas, ou orgulhoso da minha lealdade. Eu nunca saberei. Os 2 dias seguintes passaram num borrão de tensão. A penthouse, geralmente silenciosa, tornou-se um centro de comando. Homens de fato entravam e saíam. Pedro estava constantemente ao telefone, a falar em italiano e inglês a uma velocidade alucinante. João era a calma no centro da tempestade. Sentava-se a secretária, a rever mapas da cidade, a marcar territórios. Mal falava comigo, mas os olhos dele seguiam-me sempre que eu entrava na sala. Na terceira noite, a chamada chegou.
Eu estava na cozinha a fazer café quando Pedro irrompeu, o rosto pálido. Patrão, Pedro disse, a voz tensa. Nicolai ligou. Ele quer uma reunião esta noite. João não levantou o olhar dos papéis. Onde? No Sapphire Club, sala privada. Isso é terreno neutro, João meditou. Propriedade dos irlandeses. Não são permitidas armas lá dentro. É uma armadilha, Pedro disse. Claro que é uma armadilha. João levantou-se abotoando o casaco. Mas se eu não for, pareço fraco. E em Lisboa, se pareces fraco, estás morto pela manhã. Virou-se para mim. Eu estava a gelar, o pote de café suspenso na minha mão. Prepara a mala de trauma, João ordenou. Vou conosco ao clube? Perguntei, a minha voz a subir uma oitava. Ficas no carro lá atrás. Se as coisas correrem mal, geralmente correm mal depressa. O Sapphire Club era uma relíquia dos anos 20, todo veludo vermelho, folha de ouro e iluminação tênue. Ficava numa rua tranquila na zona chique do bairro da Foz. O Escalade blindado estava parado no beco atrás do clube. A chuva batia nas janelas, uma batida implacável que igualava o meu pulso. Eu estava sentada no banco de trás, a grande mala de trauma laranja pousada no meu colo como um escudo. Pedro estava no lugar do condutor, o motor a trabalhar, os olhos a escanear os espelhos. João tinha entrado há 10 minutos. Ele vai ficar bem, Pedro disse, embora a sua mão no volante estivesse crispada. O patrão sabe o que está a ver. Quem é Nicolai? Perguntei. Nikolai Vulov. Chamam-lhe o carniceiro de Kiev, Pedro murmurou. Ele não negocia, ele executa. De repente, o rádio no cinto de Pedro crepitou. Código preto, repito, código preto. Saída dos fundos agora. Era a voz de João, tensa e sem fôlego. Maldição. Pedro meteu a mudança. A porta dos fundos do clube abriu-se. 2 homens de fato tropeçaram, disparando pistolas para o corredor. Então João apareceu. Ele estava a mover-se para trás, a disparar uma pistola prateada, com precisão controlada. Mas não estava a mover-se bem. Estava a cochear, a arrastar a perna esquerda, e o outro braço estava apertado contra o flanco. Abre a porta! Pedro gritou. Eu empurrei a porta antes mesmo de o carro parar. João praticamente caiu para o banco de trás. Vai, vai! Balas tilintavam na carroceria blindada enquanto Pedro acelerava. O SUV pesado derrapou no pavimento molhado, os pneus a chiar enquanto rugia para fora do beco. Não gritei. A médica em mim assumiu o controlo. Agarrei no ombro de João, puxando-o de volta contra o banco. Onde foste atingido? Exigi. O rosto de João estava cinzento, gotas de suor na testa. Ele cerrou os dentes, os olhos a perder o foco. Lado, ofegou. E perna? Rasguei o seu casaco caro. As minhas mãos estavam firmes agora. O medo tinha desaparecido, substituído por adrenalina e treino. Havia uma mancha escura a espalhar-se na sua camisa branca. Logo abaixo das costelas, no lado direito. Outra bala tinha roçado a coxa, rasgando as calças, mas parecia superficial. A ferida no estômago, no entanto, era má. Pedro, a que distância estamos? Gritei. 10 minutos. Não tenho 10 minutos. Pressionei um chumaço de gaze da minha mala com força contra a ferida. João soltou um gemido gutural, a cabeça a pender para trás, contra o encosto. Não, não me deixes morrer no carro, Ana. Tu não morres em lado nenhum, comandei a minha voz feroz. Olha para mim, João, olha para mim. Ele abriu os olhos, estavam turvos. Os russos, ele sibilou, tinham um atirador nas condutas do teto, sem armas permitidas, o meu traseiro. Para de falar, poupa a tua energia. A viagem até a penthouse foi um borrão de manobras evasivas. Pedro conduzia como um louco, a passar semáforos vermelhos, a subir passeios. Quando finalmente pararam com um chiar na garagem subterrânea, Pedro puxou João para fora do carro. Leva-o para a mesa,
ordenei, correndo à frente para preparar a clínica. Pusemo-lo na mesa de aço inoxidável. João estava a perder a consciência rapidamente. A sua pressão sanguínea estava a cair. Percebi isso pela palidez da sua pele. Pedro cortou a camisa dele. Agora eu esfregava as mãos no lavatório, calçando luvas de látex. Preciso que sejas o meu anestesista. Consegues fazer isso? Eu, eu consigo disparar em pessoas, doutor. Não sei como adormecê-las. Agarra a máscara, gira o botão para o 4, segura-a sobre o rosto dele. Fui para a mesa. A ferida era um buraco irregular, sem ferida de saída. Isso significava que a bala ainda estava lá dentro, provavelmente cortando uma artéria ou alojada perto do fígado. João, eu disse, inclinando-me sobre ele, vou adormecer-te. Tens de confiar em mim. João levantou a sua mão ensanguentada, agarrando ao meu pulso. O seu aperto era fraco, nada como a força que tinha mostrado na primeira noite. Ele lutava para falar. Se eu não acordar, o código do cofre é o teu aniversário. Tu vais acordar, eu disse, colocando a máscara sobre o seu rosto. Respira. Ele respirou e a mão dele deslizou do meu pulso para a mesa. Ele estava desmaiado. Ok, disse para a sala vazia, pegando num bisturi. Hora de trabalhar. A hora seguinte foi a mais longa da minha vida. Não era como o hospital. Não havia enfermeiras para me entregarem os instrumentos, nem monitores a apitar para monitorizar os sinais vitais, para além do portátil que eu tinha montado. Éramos apenas eu, o silêncio da penthouse e a vida do homem mais perigoso de Lisboa nas minhas mãos. Encontrei a bala. Tinha falhado o fígado por milímetros, mas tinha cortado uma pequena artéria. O sangramento era profuso. Pinça, sussurrei para mim mesma, alcançando cegamente a bandeja. Fixei o vaso, aspirei o sangue, costurei. As minhas mãos moviam-se com um ritmo que eu não percebia que me tinha feito falta. Isto era a minha arte. Era aqui que eu era poderosa. Quando finalmente larguei a bala, um pedaço achatado de chumbo, numa bacia de metal, o som tilintou alto na sala. Costurei-o, limpei a ferida, verifiquei os seus sinais vitais. Estável. Recuei, tirando as luvas ensanguentadas. Os meus joelhos de repente pareceram de água. Agarrei a borda do balcão para não desabar. Pedro estava à porta, com um ar esverdeado. Ele está vivo, eu disse, limpando o suor da testa com o antebraço. Ele vai estar muito dorido e muito zangado, mas está vivo. Pedro soltou um suspiro que soou como um pneu a esvaziar. Graças a Deus, os capitães. Se ele morresse esta noite, a cidade teria ardido. Ajuda-me a levá-lo para a cama de recuperação, disse eu. Transferimos João para a cama no quarto adjacente. Montei um soro intravenoso com antibióticos e fluidos. Puxei uma cadeira para junto da cama e sentei-me. Deverias dormir, doutora, Pedro disse. Eu fico de guarda. Não, eu abanei a cabeça. Preciso de o monitorizar para infecção ou hemorragia interna. Fico aqui. Pedro assentiu respeitosamente e retirou-se para o corredor, deixando a porta ligeiramente entreaberta. Observei João a dormir. Sem a armadura do seu fato e a dureza da sua expressão consciente, ele parecia mais jovem. As linhas duras à volta da sua boca suavizaram-se. Olhei para as minhas mãos. Estavam limpas agora, mas eu ainda conseguia sentir o sangue dele nelas. Tinha acabado de salvar a vida de um criminoso, um assassino. Por todas as leis da minha profissão, eu devia ter chamado a polícia no momento em que a bala saiu, mas não tinha feito. Estendi a mão e afastei uma madeixa de cabelo escuro da sua testa úmida. Quem te magoou? Sussurrei a pergunta que ele me tinha feito. Porque homens como João Moretti não nasciam monstros, eram feitos. E eu estava a começar a perceber que as cicatrizes na sua alma eram tão profundas quanto a que eu carregava no meu pulso. Era madrugada quando ele acordou.
A luz cinzenta da manhã de Lisboa filtrava-se pelas cortinas pesadas. Eu tinha adormecido na cadeira, a cabeça apoiada no colchão perto da sua mão. João estremeceu quando a consciência regressou, a dor no seu flanco, um lembrete agudo e quente da noite. Ele cerrou os dentes, suprimindo um gemido. Olhou para baixo. Viu a linha do soro no seu braço. Viu as ligaduras enroladas profissionalmente no seu torso. E viu-me. Eu estava a dormir, a minha respiração suave e rítmica. O meu cabelo tinha se soltado do coque, caindo sobre o meu rosto. João moveu a mão. Deu trabalho, estendeu-a e tocou-me no cabelo. Acordei instantaneamente. Sentei-me, os olhos arregalados, verificando imediatamente os monitores. Acordaste, respirei. Não te mexas. Rebentaste um vaso. Eu consertei, mas estás frágil. Frágil? João rosnou. A voz dele era como cascalho. Não sou chamado de frágil desde os 6 anos. Bem, agora és. Estás com analgésicos fortes. João olhou para mim. Realmente olhou para mim. Viu as olheiras nos meus olhos. Viu o sangue seco, o sangue dele que eu tinha falhado na manga do meu vestido. Ficaste, ele disse. Não foi uma pergunta. Eu sou a tua médica, eu disse verificando o seu soro. É o meu trabalho. Pedro podia ter me vigiado. Pedro não é médico. João tentou sentar-se fazendo uma careta. Coloquei imediatamente uma mão no seu peito para o empurrar de volta. Eu disse para não te mexeres. Preciso de fazer uma chamada, João disse, os olhos a endurecer. Os russos, eles sabiam que estávamos a chegar. Eles sabiam da saída dos fundos. Pode esperar. Não pode esperar, Ana. A voz de João subiu, depois quebrou com a dor. Há um rato. Alguém perto de mim. Alguém que sabia do plano. Agarrou a minha mão que estava no seu peito. Quem sabia? Ele exigiu, os olhos febris. Quem sabia que eu ia ao Sapphire Club? Pensei. Só o Pedro. E estavas ao telefone com o subchefe Marco. Não, Mateus. Mateus. João cuspiu o nome. O meu tio. Ele fechou os olhos. Um olhar de traição passou pelo seu rosto, mais doloroso do que a ferida da bala. Ele quer o meu lugar. João sussurrou. Ele está a trabalhar com os Vulovs. João, não podes lidar com isto agora. Perdeste muito sangue. Tenho de eu fazer, ele disse. Olhou para mim, o seu olhar intenso. Porque se Mateus souber que estou vivo, ele sabe que foste tu quem me salvou. O que significa que és a próxima na lista. Ele apertou a minha mão. Preciso que faças algo por mim, Ana. Algo perigoso. O quê? Preciso que me declares morto. Eu pestanejei. O quê? Diz ao Pedro para espalhar a notícia. João Moretti morreu na mesa. Diz-lhe que não consegui. Por quê? Porque fantasmas são mais difíceis de matar. João disse, um sorriso frio e implacável tocando seus lábios. Se eles pensarem que estou morto, vão ficar descuidados. Mateus vai encontrar-se com Vulov para celebrar. E quando o fizerem? Tu vais matá-los, eu terminei. Vou recuperar a minha cidade, João disse. Mas preciso que vendas a mentira. Consegues fazê-lo? Consegues olhar uma sala cheia de gangsters nos olhos e dizer-lhes que o rei deles está morto? Olhei para o homem que me tinha salvado de uma dívida que eu não podia pagar. O homem que me tinha dado um propósito, uma clínica e uma espécie estranha e distorcida de segurança. Levantei-me endireitando a coluna. Alisei o cabelo. Parecia exatamente a cirurgiã de trauma que eu tinha nascido para ser. Eu consigo fazê-lo, eu disse. João assentiu, os olhos a fecharem-se enquanto o cansaço o vencia. Boa rapariga, ele sussurrou. Andei até a porta. Coloquei a mão na maçaneta. Respirei fundo, preparando-me para a performance da minha vida. Abri a porta. O penthouse encheu-se de velas ao meio-dia, como se a cidade estivesse em luto.
mas eu mantinha as portas da clínica trancadas. Eu dizia que estava a preparar o corpo para o agente funerário, recusando a entrada a todos. E então ele chegou. Matheus Moretti era o tio de João, um homem que usava fatos demasiado brilhantes e sorria com dentes a mais. Ele não parecia triste, parecia faminto. Ele passou pelos soldados que choravam na sala e bateu nas portas da clínica. "Abre!" Matheus gritou. "Quero ver o meu sobrinho lá dentro." João estava lá acordado, sentado na beira da cama, uma arma na sua coxa. Estava pálido, mortalmente pálido, mas os seus olhos estavam afiados. "Deixa-o entrar." João sussurrou para mim, "mas não o deixes passar do quarto de entrada." Saí do quarto, fechei a porta atrás de mim e destranquei a entrada principal da clínica. Abria apenas uma fresta. "Senhor Moretti," eu disse mantendo a cabeça baixa, "eu sinto muito. O corpo não está apresentável ainda. O dano foi severo." Matheus empurrou a porta, forçando-me a recuar. Ele entrou na sala branca e estéril, olhando à volta com um desdém. "Morto," Matheus disse, abanando a cabeça. "Descuidado. Eu sempre lhe disse que ele era demasiado agressivo. Agora vê, o império está sem cabeça." Ele não parecia pesaroso. Parecia que estava a medir as cortinas. Ele olhou para mim, os olhos a percorrerem a minha figura no meu vestido preto. "E tu?" Matheus sorriu aproximando-se. A cadela vira-lata que ele apanhou. "O que te acontece agora? Não tens mestre para te proteger." Lutei contra a vontade de recuar. Eu sabia que João estava a ouvir por trás da porta fina a uns 3 metros de distância. Eu sabia que se gritasse, João iria irromper e matar Matheus ali mesmo e arruinar o plano. "Eu vou-me embora, senhor," disse calmamente, "assim que os meus deveres estiverem cumpridos." "A ir embora?" Matheus riu. Estendeu a mão e agarrou uma madeixa do meu cabelo, enrolando-a no dedo. "Por que ir embora? O penthouse vem com o título. Talvez a empregada também venha. Eu sempre gostei desta vista." A minha pele arrepiou-se. "Por favor, não me toque." O rosto de Matheus endureceu. Ele puxou-me o cabelo, trazendo o meu rosto para perto do dele. "Tu esqueces o teu lugar, miúda. João é carne podre. Eu sou o capo agora. Tu pertences-me." Clique. O som foi tênue, mas inconfundível. Foi o som de uma segurança a ser desativada atrás da porta do quarto. Matheus franziu a testa. "O que foi isso? Uma máquina?" "Uma máquina." Eu menti rapidamente, o meu coração a martelar-me no peito. "O ciclo de esterilização." Afastei-me dele, alisando o cabelo. "Por favor, senhor, dê-me 1 hora para limpar o lixo médico. Depois o agente funerário estará aqui." Matheus olhou para mim por um longo momento, depois cheirou. "Tudo bem, 1 hora, depois desaparece. Não quero o teu perfume barato a cheirar mal na minha casa nova." Ele virou-se e saiu batendo a porta. Eu tranquei-a e deixei-me cair contra a madeira, exalando um fôlego que sentia estar a prender há 10 minutos. A porta do quarto abriu-se, boy. João estava lá, apoiado pesadamente no batente da porta. Estava a suar, os seus nós dos dedos brancos em volta do punho da pistola. "Ele tocou em ti." João rosnou. Não foi uma observação. Foi uma sentença. "Não importa," eu disse correndo para o ajudar a voltar para a cama. "Precisas de te deitar. Rasgaste um ponto." "Ele tocou em ti," João repetiu, os olhos a arder com uma intensidade aterrorizante. "Matheus morre lentamente. Isso é uma promessa." "Foca-te em viver primeiro," eu disse, empurrando-o gentilmente para as almofadas. "Vingança depois." João agarrou a minha mão, puxando-me para baixo para que os nossos rostos ficassem a centímetros de distância. "Não é vingança agora, Ana. É controlo de pragas." 3 dias se passaram nas sombras. A cidade de Lisboa acreditava que João Moretti estava morto. Os jornais publicaram a notícia. "Chefe da máfia morto a tiro em tiroteio em discoteca."
A polícia encerrou o processo com uma velocidade suspeita, provavelmente paga por Mateus. Dentro da clínica escondida, o tempo parecia parar. Eu e João existíamos numa bolha de intimidade e dor. Eu mudava os seus pensos. Ele observava-me. Eu dava-lhe sopa quando ele estava demasiado fraco para segurar a colher. Ele contava-me histórias sobre a cidade. Não a versão turística, mas o esqueleto debaixo do betão. Nunca falávamos sobre o que aconteceria depois, mas a tensão entre nós crescia, um peso físico na sala. Não era apenas gratidão, era a forja de algo mais duro, como ferro no fogo. Na noite do funeral, a atmosfera mudou. João estava sentado numa cadeira junto à janela, a observar a chuva. Estava a recuperar com uma velocidade que desafiava os livros de medicina, alimentado por uma raiva pura e concentrada. Esta noite é a noite, ele disse. A reunião? Perguntei. Estava a limpar os meus instrumentos, um hábito nervoso que não conseguia quebrar. Mateus vai encontrar-se com Nikolai Vulov no estaleiro. Armazém 4. Eles vão dividir o meu território. Os contratos sindicais para Mateus, as rotas de droga para os russos. João levantou-se. Caminhou até o armário e tirou um fato novo, lã italiana preta. Começou a vestir-se. Encolheu-se ao puxar as calças, a ferida na coxa ainda sensível, mas não parou. Eu observava-o, via a transformação. O paciente tinha desaparecido. O fantasma estava de volta. Ele abotoou a camisa branca, atou a gravata, colocou o coldre de ombro sobre o colete. Pedro está à espera lá embaixo com um carro diferente. João disse, sem olhar para mim. Ele tem um bilhete de avião para ti. Vais para Paris. Há um apartamento lá em teu nome. Dinheiro na conta. Nunca mais terás de trabalhar. Gelei. A bandeja de instrumentos chocalhou no balcão. O quê? Vais me deixar, Ana? Não, é Helena. Não vou para Paris, disse eu, a minha voz a tremer. João virou-se para mim. Ele parecia devastadoramente bonito e completamente frio. Sim, tu vais. Isto acaba esta noite e vai ser sangrento. Não te quero no meio do fogo cruzado. Eu estou no meio do fogo cruzado desde o dia em que me trouxeste para aqui. Andei até ele. Já não tinha medo dele. Eu salvei a tua vida. Menti por ti. Encarei o teu tio por ti. Não podes simplesmente enviar-me embora como uma encomenda. Estou a tentar salvar-te. João rugiu, a máscara a escorregar. Ele agarrou os meus ombros. Tens alguma ideia do que eles te farão se te encontrarem? Mateus sabe que és o meu ponto fraco. Ele sabe. Então não os deixes encontrar-me, eu desafiei. Mantém-me contigo. Não consigo proteger-te quando estou em guerra. Não preciso que me protejas, João. Preciso que confies em mim. O silêncio pairou pesado na sala. João olhou para mim, o peito a arfar. Olhou para os meus olhos azuis ferozes, o meu queixo desafiador. Ele percebeu então que eu não era apenas uma empregada, não era apenas uma médica. Eu era a sua igual. Ele gemeu, um som de derrota e desejo, e esmagou a boca na minha. Não foi um beijo gentil, foi desesperado. Tinha o sabor da chuva e do uísque e da sobrevivência. Envolvi os braços à volta do pescoço dele, com cuidado por causa das suas feridas, puxando-o para mais perto. Ele beijou-me como se estivesse a afogar-se, e eu fosse o único ar que restava no mundo. Quando ele se afastou, encostou a testa na minha. Se ficares, ele sussurrou, a voz rouca. Não há volta a dar. Serás a mulher de um monstro. Nunca estarás segura. Nunca serás normal. Nunca quis o normal, eu sussurrei de volta. Só queria ser vista. E tu vês-me. João fechou os olhos por um segundo. Depois abriu-os. A escuridão tinha voltado, mas agora estava focada. Ok, ele disse. Pega na tua mala. As minhas roupas? Não. João virou-se para a mesa e pegou numa pistola 9mm sobressalente.
Verificou a câmara e entregou-ma. A tua mala médica e isto. Agarrei na arma de metal frio. Pesava. Não vamos para Paris, João disse ajustando os seus botões de punho. Vamos para o estaleiro. O estaleiro era um cemitério de metal enferrujado e contentores de transporte. A chuva caía em chapa, transformando o chão em lama. Pedro estacionou o sedã, um Ford sem distintivos desta vez, atrás de uma pilha de caixotes. Eles estão lá dentro, Pedro informou, verificando os seus binóculos térmicos. 6 guardas lá fora. Mateus e Vulov estão no escritório principal no segundo andar. Estão a celebrar. João verificou a sua arma. Trata dos de baixo, Pedro. Apenas silenciadores. Eu quero entrar pela porta da frente. E eu? Perguntei do banco de trás. Ficas no carro, João disse. Vendo-me abrir a boca para discutir, acrescentou. Por favor, se for alvejado novamente, preciso que estejas pronta para me dar pontos. Tu és a equipa de extração. Eu assenti. Tem cuidado. João olhou para mim uma última vez. Eu volto já. E desapareceu na noite. Observei através do para-brisas coberto de chuva. Vi sombras a mover-se. Vi Pedro derrubar um guarda com um estrangulamento, silencioso e eficiente. Vi João mover-se como fumo, desaparecendo no armazém. Os minutos passavam. Então os tiros começaram. Não foi o som abafado de silenciadores. Foi o estrondo alto e estaladiço de tiros sem silenciador. Saltei. João! Sussurrei. De repente a porta do meu carro foi escancarada. Virei-me levantando a arma que ele me tinha dado, mas uma mão pesada esbofeteou-a. Era um homem que eu não reconhecia, um russo, enorme e a cheirar a vodka. Doutora Jenkins, ele sorriu, dentes de ouro a piscar na escuridão. Mateus disse que podias estar por perto. Ele agarrou-me pelo cabelo e arrastou-me para fora do carro para a lama. Gritei, arranhando-lhe o rosto, mas ele era demasiado forte. Puxou-me para as portas do armazém. João está morto! O russo riu. E tu és o prêmio de consolação. Ele chutou as portas do armazém e arrastou-me para dentro. O armazém era um espaço cavernoso cheio de caixotes. No centro, sob luzes industriais penduradas, estavam Mateus e Nikolai Vulov. Estavam rodeados por 10 homens armados. E no meio do círculo, de joelhos, estava Israel. Estava a sangrar de um corte recente na testa. As suas mãos estavam presas com abraçadeiras atrás das costas, mas a cabeça estava levantada. Estava a encarar Mateus. Olha quem encontramos! O russo gritou, atirando-me ao chão ao lado de João. A cabeça de João virou-se para mim. Pela primeira vez, um verdadeiro terror encheu os seus olhos. Não por ele, por mim. Ana, ele engasgou, tão comovente. Mateus aplaudiu lentamente, dando um passo em frente. Ele segurava um copo de champanhe, o rei e a sua rainha reunidos para a execução. Mateus olhou para João. Devias ter ficado morto, sobrinho. Tínhamos um bom funeral planeado. Agora temos de te dar aos peixes. Ele puxou uma arma da sua cintura e apontou-a à minha cabeça. As damas primeiro. Mateus sorriu. João lutou contra as abraçadeiras, os seus músculos a esforçarem-se, as veias do pescoço a saltar. Mateus, olha para mim. Deixa-a fora disto. Não. Mateus engatilhou a arma. Não me parece. Diz adeus, Ana. Olhei para a arma. Olhei para João. Eu não chorei. Lembrei-me do que João me tinha dito na primeira noite. Se alguém te está a ameaçar, eles já estão mortos. Olhei para além de Mateus, para as sombras das passarelas acima. Vi algo mover-se. Pedro. Ele não tinha estado lá fora. Tinha subido. Encarei Mateus. Vai para o inferno. Mateus puxou o gatilho. Clique. Mateus franziu a testa. Puxou-o novamente. Clique. O quê? Onde está o percutor?
João perguntou, a sua voz de repente calma, terrivelmente calma. Mateus olhou para a arma, depois para João. Pensas que não verifiquei o inventário antes de morrer? João sorriu. E foi o sorriso do próprio diabo. Troquei todos os percutores do arsenal da Penthouse há 3 dias. Essa arma é um peso de papel. Os olhos de Mateus arregalaram-se. Matem-nos! Ele gritou para os russos. Mas antes que os russos pudessem levantar os seus rifles, as passarelas explodiram com tiros. Pedro, armado com uma carabina automática, fez chover inferno de cima. Os russos procuraram abrigo. No caos, João rolou para trás, trazendo as suas mãos atadas por baixo das pernas e para a frente. Levantou-se e partiu as abraçadeiras numa borda irregular de um caixote de metal. Ele tinha estado a trabalhar nisso o tempo todo. E avançou. Não correu para se abrigar. Correu para Mateus. Mateus tentou fugir, mas João placou. Eles atingiram o betão com força. João estava ferido, a sangrar e exausto, mas tinha algo que Mateus não tinha. Tinha uma razão para viver. Ele prendeu Mateus ao chão, as mãos à volta da garganta do seu tio. Eu avisei-te. João rugiu por cima do som dos tiros. Eu avisei-te o que aconteceria se tocasses nela. Mateus arranhou o rosto de João, mas o aperto de João era de ferro. Ele apertou. Apertou até que os espasmos pararam. Apertou até a luz se apagar dos olhos de Mateus. O silêncio caiu sobre o armazém. Pedro tinha acabado com os russos. O ar estava pesado com fumo e o cheiro a cordite. João levantou-se respirando pesadamente. Ele cambaleou. Eu estava lá instantaneamente. Envolvi os meus braços à volta dele, segurando-o. Eu tenho-te. Eu chorei, apertando o meu rosto na sua camisa ensanguentada. Eu tenho-te. João envolveu os braços à minha volta, enterrando o rosto no meu pescoço. Acabou. Ele ofegou. Finalmente acabou. A chuva finalmente tinha parado quando regressamos. O amanhecer despontava sobre o Tejo, pintando a água cinzenta em pinceladas de violeta e ouro. João não foi para o hospital. Ele foi para a Penthouse. Eu dei pontos no corte da sua testa no silêncio da sala. Não na clínica. Desta vez, eu não era a sua empregada. Eu era a sua igual. Quando terminei, João levantou-se e foi até a janela do chão ao teto. Olhou para a cidade que acreditava que ele estava morto há apenas algumas horas. Agora, os sussurros começariam. O fantasma estava de volta e estava mais zangado do que nunca. Pedro está a tratar da limpeza, João disse calmamente. Até ao meio-dia, todos os capitães da cidade saberão que Mateus se foi. O território está seguro. Ele virou-se para me encarar. Metendo a mão no bolso, tirou um pedaço de papel. Era o contrato, a dívida do meu irmão, o acordo de trabalho que eu tinha assinado. Ele segurou um isqueiro no canto do papel. Observamos em silêncio enquanto as chamas subiam, transformando a dívida em cinza. Ele deixou cair os restos em chamas num cinzeiro de cristal. Estás livre, Ana, João disse. A dívida está paga. Sofia está segura. Tens dinheiro suficiente nessa conta para abrir a tua própria clínica. Podes ir embora. Olhei para as cinzas, depois para o homem à minha frente. Estava cheio de contusões, espancado e perigoso. Ele era tudo de que eu deveria fugir. Andei até ele, passando por cima do vidro estilhaçado do copo de uísque que tinha dado início a tudo semanas antes. Uma confusão que não tinha sido limpa no caos. Estendi a mão e peguei na dele. Os seus nós dos dedos estavam esfolados. Já não sou uma empregada, disse suavemente. Não, João concordou, o polegar a traçar a minha mandíbula. Nunca foste e eu não vou embora. João soltou um fôlego que parecia ter prendido por anos. Puxou-me para os seus braços, enterrando o rosto no meu cabelo. O sol despontou no horizonte, inundando a penthouse com uma luz cegante. Então governa comigo, ele sussurrou contra os meus lábios. Anna Jenkins, a rapariga que tinha sido invisível a vida inteira, olhou para a cidade que se estendia lá embaixo. Já não tinha medo das alturas,
Estava a voar. Está bem, eu sorri. Mas primeiro vou pedir o pequeno almoço e tu vais comê-lo. João Moretti, o fantasma de Lisboa, o homem que fazia homens adultos tremerem, simplesmente assentiu. Sim, senhora. E hoje, sinceramente, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, pergunto-me se não cometi um erro enorme. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é totalmente claro. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E por mais bizarra e perigosa que seja, finalmente sinto que pertenço a algum lugar. E isso, para mim, é